Olá pessoal, na aula de Educação Física de hoje vamos falar sobre ginástica. Então, quando eu falo ginástica, você já deve imaginar alguma coisa parecida com essas imagens, não é verdade? Mas qual o significado da palavra ginástica? O termo ginástica ele se originou da palavra grega gymnos, que significa a arte de exercitar o corpo nu. Mas como assim o corpo nu? Na verdade, os gregos deram esse significado porque a ginástica é uma coisa, é algo libertador, né? É uma coisa livre, prazeroso e lúdico. Por isso esse termo de exercitar o corpo nu, porque não precisa de nada para se praticar ginástica. Apenas o corpo e a vontade de fazer. Há quanto tempo existe a ginástica? Então a ginástica, existe relatos, né, que ela iniciou a partir da pré-história, né, há 3.500 a.C., aproximadamente. Então os povos desse período eles já praticavam ginástica, né, mas não como forma de se exercitar, mas de sobrevivência, na verdade, certo? Para se defender, para atacar, então eles precisavam se aperfeiçoar fisicamente para que tivesse mais chance de sobreviver durante as adversidades do dia a dia. A Grécia, a partir da antiguidade clássica, né, depois da pré-história, foi que a ginástica passou a se afirmar, né? Então ela começou a ter algum significado a partir da Grécia, que eles pegaram os movimentos gímnicos, né, e passaram a estudá-los, né? E os gregos eles adotavam o ideal de beleza humana, como a gente pode ver nas esculturas, né, que eram sempre homens fortes, eles mostravam muito o corpo torneado, dividido, né, todo musculoso. Mas também na Grécia teve duas ramificações da ginástica, né? Em Atenas, ela era vista como exercício físico para a educação corporal, né? Então eles estudavam para exercitar para a educação, né? E em Esparta eles utilizavam para a preparação de soldados militares, né? Para a guerra, né? Para falar a verdade. Em Roma, o exercício físico, né, da ginástica ele era voltado para a preparação militar, assim como Esparta, mas também tinha os espetáculos, né? Que eram também formas com formas de corrida, de carro, né, de lutas de gladiadores, ligadas a questões bélicas, né? Então também voltada para o militar. Na Idade Média, a ginástica ela começou a perder um pouco seu, sua importância, né? A partir do momento que a Idade Média foi mais voltada para guerras religiosas, né? Essas coisas. Então eles tinham uma rejeição do culto ao corpo, né? Eles falavam, eles não, eles priorizavam a salvação da alma. Então tudo que era terreno, né, tudo que a gente fazia na terra era condenado. Então a ginástica ela só teve participação exclusiva para a preparação militar dos cavaleiros, né, dos cruzados. Na Idade Moderna houve avanços no conhecimento científico. Então aconteceu uma evolução da educação física com a publicação de obras relacionadas à pedagogia, fisiologia e técnica. Então, houve uma sistematização da ginástica em diferentes modalidades. Na idade contemporânea, surgiram três grandes escolas, né? A escola sueca, a escola alemã e a escola francesa. Não vamos se aprofundar nisso agora. Ainda na idade contemporânea, a ginástica ela se ramificou em vários objetivos, né? Então, na ginástica a gente pode utilizar ela para fins estéticos, né? Para condicionamento físico. Tem a ginástica de competição, né? Que são aquelas das Olimpíadas. Tem a ginástica para prevenção.
E tem a ginástica laboral, que é aquela que acontece no ambiente de trabalho, e tem a ginástica de reabilitação, entre outras. Então a ginástica, ela pode ser dividida em competitiva e não competitiva, e engloba uma série de movimentos que exigem força, flexibilidade e coordenação motora para melhorar a saúde física e mental. A ginástica também possui alguns benefícios e malefícios, como melhora no sono, diminui o estresse e a ansiedade, melhora a força e a flexibilidade, previne doenças do sedentarismo, fortalece os ossos e articulações, melhora o equilíbrio e corrige a postura e também melhora a imunidade. Mas a prática de ginástica em excesso pode causar alguns riscos, né? E vamos ver agora. Que riscos são esses? São lesões musculares e articulares, né? Exercitar sem a ajuda de um profissional também pode ser prejudicial, né? Você pode acabar se machucando. E fazer exercício contra indicação médica, né? Se você tem algum problema de saúde e esse problema de saúde não permite que você faça exercício físico, também pode ser perigoso. Você pode se aumentar o grau do seu problema, né? Na imagem que vemos agora, ela tem relação com a saúde, a mídia e a estética, né? Então, o que a mídia nos mostra nessa imagem, né? Como a gente pode ver, são pessoas magras, né? Fortes, musculosas. Então, isso é o que a mídia mostra para a sociedade, né? Que ela relaciona o ser saudável com algo forte ou magro, né? E não é bem isso que acontece. Uma pessoa gordinha ou, ou magrinha, ela também pode ser saudável, né? Não precisamente precisa ser forte ou magro para ser saudável. Porque saúde, ela pode ser definida como ausência de doença, né? Então, magro ou gordo, você pode ser saudável, né? E outra coisa importante é que a gente deve se aceitar, né? Como vemos, né? A gente deve olhar no espelho e se aceitar. Não procurar, através de mídias, formas de querer se parecer com alguém. Porque cada um tem sua própria forma, né? Ninguém é igual a ninguém. Isso a gente tem que puxar para esse lado. Todo mundo tem sua própria forma. Seja ela magro, gordinho ou fortinho. Porque quando a gente tem essa insatisfação pessoal, a gente acaba buscando recursos milagrosos. Né? E que recursos milagrosos são esses? São anabolizantes, esteroides, são shakes, são dietas radicais. Né? Isso acaba prejudicando nossa saúde. Né? Porque os, os anabolizantes ele tem muitos riscos, né? Que começam entre queda de cabelo, agressividade, problemas renais, problemas hepáticos, né, que são problemas no fígado, câncer, entre outras. E os shakes, ele pode acontecer o seguinte, você pode... O que é que eles indicam quando você compra os shakes? Que substituam uma refeição, né? Então, o uso de shakes sem um acompanhamento médico, né? Nutricionista também, nutricional, você acaba se desnutrindo, né, de vitaminas. Fica hipovitamínico. Né? Você chega a ficar hipovitamínico. Ou seja, é quando as vitaminas estão em quantidades menores no seu organismo, né? E acaba que comprometendo as funções do seu organismo. Né? E isso é muito prejudicial, porque ela pode causar tonturas, pode causar cegueiras parciais, né? Entre outras. Então, para se ter uma vida saudável, é preciso equilibrar as coisas, né? A gente ter uma alimentação balanceada, né? Rico em cereais, legumes, frutas,
leites, ovos, carne. Então tem que manter uma vida ativa, né? Praticar atividades físicas e exercícios físicos, né? Como a gente já sabe que existe uma diferença entre os dois, para poder ter uma vida saudável, para não procurar esses meios milagrosos, que são muito arriscados. Então, é preciso ter paciência, né? Porque a um para você chegar na estética, primeiro você tem que pensar na saúde, certo? À medida que a gente pensa na saúde, em ser um ser saudável, a estética, ela já vem em seguida, né? Só que leva tempo. Então é ser paciente, persistir e mudar a sua qualidade de vida. Então é isso, pessoal.